2 anos de Michel Temer, passou rápido ou passou devagar? Foi o dia em que, após 2 anos, o governo veio a público dizer o que fez e nós vamos dizer o que não fez e quais são as influências para as próximas eleições, que no fundo é o que está importando mais para todo mundo. A gente preparou um breve resumo, na verdade, eu nem posso dizer que é gráfico. O que o Temer disse hoje fez um trocadilho: vamos ou tiramos o país do vermelho. Se ele tivesse dito tiramos o país dos vermelhos, eu em parte concordaria, mas tiramos o país do vermelho não é bem assim, a dívida continua subindo e subindo bastante bem. Um resumo daquilo que realmente foi feito, e as agências internacionais de classificação de risco têm prestado atenção nesses pontos que eu destaco aqui para vocês. Limite para o teto de gastos públicos é importante, a reforma trabalhista já está tendo efeitos, ele recuperou a Petrobras, talvez este seja o principal mérito desse governo até agora, e restaurou a confiança na equipe econômica, depois do desastre da era petista, não é pouca coisa também. Temer tentou, mas a reforma da Previdência ficou para depois, ele tentou mexer com impostos, alterar tributos, isto também ficou para depois, e está tentando privatizar até a Eletrobras, perdoem, mas isso também vai ficar para depois. E ele arrasta um peso enorme, esse governo, o peso de um desemprego que continua ali para cima de 13 milhões de pessoas, arrasta-se sob severas acusações de corrupção que não atingem apenas a ele, mas também vários no seu entorno imediato, e o crescimento para 2018, esse é um critério muito usado em política, de 2,3% ao ano, isso daí são as previsões do Fundo Monetário Internacional. Pode parecer bom para a recessão da qual viemos, mas é muito pouco ainda. Temer e as eleições, isso é no fundo o que nos interessa, é aí que eu quero concentrar um pouquinho a nossa conversa. Ele terá enormes dificuldades para apoiar qualquer candidato. A Lava Jato tem esse mérito, o de ter transformado a política brasileira em boa medida, e é de fora para dentro do sistema político que a Lava Jato faz imposições. A dificuldade para apoiar o candidato é basicamente em função do inevitável, das acusações que surgirão. Ele está com uma impopularidade recorde, e isto torna razoavelmente inédito o que está acontecendo nessas eleições. As últimas eleições brasileiras tiveram sempre uma participação muito grande da máquina governamental. Ela jamais pode ser menosprezada. A capilaridade, a necessidade que deputados têm junto a prefeitos também, por exemplo, de conseguir apoio através do governo federal, num país enorme como o Brasil e que depende muito do Estado, essa capilaridade não pode ser desprezada. O inédito nessa eleição é que um governo com esse tipo de balanço tentou, não conseguiu, basicamente não dispõe de qualquer popularidade, nem se pode falar de impopularidade, não consegue apoiar um candidato. É uma eleição inédita nesse sentido, na qual praticamente nenhum candidato que queira correr mais ou menos pelo centro tem garantias de que receberá aquilo que muitos outros receberam e disso lucraram: ajuda da máquina do governo.